noite a todas e todos, a mais um debate das Jornadas de Antropologia, João Monteiro. Antes, alguns informes. O credenciamento ainda está acontecendo. Vocês podem fazer com a Amanda, ali no fundo. E aí vocês podem retirar o kit, mais a programação. Além de, se tiver 60% de presença no evento, retirar o certificado depois. E quem não é estudante da Unicamp pode também ter acesso à internet, clicando na rede Eduroan Visitante e preenchendo os dados que ali pedem. E qualquer dúvida também podem nos procurar. Outra informação, também importante, faz parte da programação a exposição fotográfica que está acontecendo na parte térrea da biblioteca daqui do Instituto. E vai continuar ali durante toda a semana, ao longo das jornadas. Agora, especificamente da mesa, daremos início à primeira mesa das Jornadas de Antropologia desse ano. A mesa se intitula Alcances e Limites das Negociações entre Pesquisadores e Interlocutores em Campo. Contextualizando brevemente a proposta dessa mesa, ela foi fruto da reflexão de nós, membros da comissão organizadora, acerca das demandas e exigências dos interlocutores de pesquisa para com as pesquisadores e pesquisadoras, principalmente enquanto elemento de troca para a execução de pesquisas. Essa discussão perpassa os desafios postos ao pesquisador para empreender o trabalho de campo, pensando situações diversas, como os limites supostos entre a legalidade e ilegalidade, pesquisa com populações ditas vulneráveis e contextos de elite. Somando-se a isso, a mesa também propõe discutir a crescente burocratização da academia e de órgãos de fomento como obstáculos ao empreendimento da pesquisa, bem como as exigências recentes dos comitês de ética nas pesquisas em ciências humanas. Para essa discussão, convidamos as professoras membros da casa. Daniele Cristina Rui é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, doutora em Antropologia Social pela Unicamp, autora de Nas Tramas do Crack e Etnografia da Abjeção, que foi Prêmio CAPES de Tese 2013 e menção honrosa do Slaka Book Prize 2015. Vem se dedicando à pesquisa de temas em antropologia urbana, com foco em vidas e situações limites, produzindo investigações etnográficas transversais sobre pobreza urbanas, tendo por eixo empírico as interfaces políticas da associação entre rua, drogas e dispositivos de assistência e controle. E Suzana Durão, professora do Departamento de Antropologia da Unicamp, foi pesquisadora contratada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pesquisadora visitante do Summer Program of Social Sciences no Institute of Advanced Studies em Princeton. Pesquisadora e coordenadora de projetos relacionados aos governos, políticas e práticas do policiamento, cooperação policial internacional e treino, relações entre estados, mercados e cidadãos, formatos da segurança na cidade, imaginários urbanos e medo. Tem realizado trabalho de campo em Portugal e Brasil, coordena o projeto Policiamento e Imaginários Urbanos, novos formatos de segurança em cidades ao sul. O seu livro mais recente é Esquadra de Polícia. E passo a palavra para as professoras. Boa tarde a todos e a todas. Então, queria só lembrar que o professor Omar Ribeiro Tomás ele não pôde estar presente, né? Porque por questões de saúde, tá? Então, a gente vai dar início à mesa. Então, eu pensei trazer uma reflexão neste sentido. Assim, eu vou
acompanhar aqui as minhas notas, porque é mais fácil para não perder o ritmo, a linha da reflexão, do argumento, né? Então, a observação participante é a base do trabalho que fazemos para vir a escrever de modo etnográfico, né? A gente sabe. E nessa linha, a antropologia é o que Michael Herzfeld chama de uma prática de construir teoria, né? Então, as nossas bases de escrutínio em campo, elas se baseiam muito na indução. Como já nos anos 60, o autor Edmund Leach dizia em Repensar a Antropologia, um texto que me parece fundamental na formação dos antropólogos. Ele dizia que as generalizações que produzimos em antropologia, elas são indutivas, né? Ele diz que a antropologia consiste em perceber possíveis leis gerais nas circunstâncias de casos particulares. É um trabalho de adivinhação, um jogo em que se pode estar certo ou pode estar errado. Mas se por acaso estivermos certos, ter-se-á aprendido algo de completamente novo. Então, para fazer isso, esse tipo de adivinhação, nós precisamos de interlocutores em todos os momentos da nossa pesquisa, a quem por vezes a gente denomina informantes, ou como também podemos denominar ou considerar amigos, né? Nós precisamos deles para ter acesso ao campo, para nos mantermos no campo, para aprendermos o que quer que seja com eles e nesses lugares onde não estaríamos, não fosse o objetivo e o pulsar da pesquisa antropológica. A isso se convencionou chamar negociação, como o título da mesa sugere. Eu ousaria mais chamar interação, ou melhor, consequências da nossa penetração e participação num sistema de interações onde circulam pessoas individuais, mas também coletivos, e também outras dinâmicas, como forças e entendimentos políticos, sigilos, segredos, desconfianças ubíquas, insistentes às vezes, né? Rumores. Como, por exemplo, no livro de Howard S. Becker sobre uma perspectiva sobre a metodologia em ciências sociais, eu acredito que as discussões sobre ética, elas tomaram o espaço do que poderiam ser discussões propriamente sociológicas e heurísticas sobre metodologias e perspectivas reflexivas nas ciências sociais em geral e na etnografia em particular. O que eu quero dizer é que, para fazer esse trabalho de adivinhação, muitas vezes nós não temos dado particular importância à metodologia na antropologia e tendemos a trabalhá-la como uma dimensão mais idiosincrática da experiência de cada um. E eu creio que está no momento de a gente sistematizar um pouco essa metodologia e não ficarmos satisfeitos com a discussão ética apenas. Achar que a discussão ética é apenas um dos passos a ter nesse processo de construção de relações humanas em campo. À partida, no campo, nós lidamos com interlocutores muito variados, de acordo com o momento e fase da pesquisa e de acordo com a relação que com eles estabelecemos, né? Nós temos interlocutores estratégicos, nós temos interlocutores táticos, nós temos interlocutores oportunos, nós temos interlocutores selecionados, temos outros aleatórios. Temos alguns que são especiais, temos alguns que se podem transformar em assistentes nossos de pesquisa. Então, temos alguns que se transformam em amigos para a vida, né? Então, nós temos muita variação do que é a nossa relação em campo, as nossas relações humanas em campo, né? E mais do que pensar numa aproximação linear e cronológica à pesquisa, como se ela fosse inserção, imersão e saída de um locus de campo, né? Porque essa abordagem é muito pensada a partir da antropologia em comunidades tradicionais, em comunidades pequenas, né? Que muitos de nós já não trabalham com comunidades pequenas e fechadas, mas de modo multissituado, né? Nós então podemos pensar um pouco mais na qualidade das relações que produzimos em campo ou que ambicionamos produzir. E neste processo, muitas vezes, a vida prática transcende a ética. Os julgamentos e regulamentações éticas, eles servem para proteger os nossos interlocutores de nós e dos abusos que nós possamos cometer enquanto cientistas.
Frequentemente, eles servem mais como controle social do que como reflexão. Não apenas, mas muitas vezes sim. Mas ninguém nos protege a nós quando trabalhamos em determinadas regiões da vida social. Em regiões de guerra, em regiões de conflito, com grupos poderosos, grupos armados, ou mesmo com médicos e empresários. Por exemplo, quando nós não conseguimos negociar o acesso a eles, porque eles se protegem com comitês de ética para responder aos nossos comitês de ética, por exemplo. Mas será que nós deveríamos ser protegidos? Talvez não haja como garantir isso. 2 textos recentes revelam como a exposição e a vulnerabilidade de mulheres em campo, em determinadas partes do mundo, não têm qualquer garantia ou proteção académica. São narrativas, 2 textos que li recentemente são narrativas do lamento dessa dimensão. Um é feito por uma moça que se chama Muj, e que escreveu sobre assédio sexual pelos informantes privilegiados no Suriname e na Turquia, onde ela trabalhou. Ela explora o que eu chamo de stress sexualizante na pesquisa. Ela foca-se nas interações assediantes de homens no campo em relação a ela própria e às interações que eles usam devido a ser mulher, à sua aparência sexual, à sua idade, etc. São descrições de lamento, né? Eva Moreno usa um pseudónimo para, com grande esforço e amargura, né, ela falar de estupro em campo e de reflexões de uma sobrevivente, que foi publicado recentemente na Cadernos de Campo. Ela diz que, além do assassinato direto, o estupro é a sanção máxima usada pelos homens para manter os papéis de género. O medo do estupro obriga as mulheres a aceitarem restrições em seus movimentos físicos e conduta e a obedecerem a regras de comportamento que governam a maioria dos aspectos de suas vidas inteiras. Que as mulheres são elas mesmas culpadas pelo estupro é uma noção predominante em muitas sociedades que decorre da ideia de que a responsabilidade das mulheres é que elas estejam no lugar errado na hora errada. Em outras palavras, há horas, lugares e situações proibidas para as mulheres, incluindo a pesquisadora, que elas atravessam apenas por sua conta e risco. Mas o que eu gostaria de explorar aqui é como as amplitudes e limites em campo e na negociação desses limites, elas podem transcender esta dimensão ética, este lamento de uma situação que se transformou numa situação violenta. E talvez desindividualizar essa relação de negociação e torná-la uma reflexão mais ampla. E para isso eu recorro a um livro que é de uma mulher chamada Catherine Verdery, acho que é francês, né? Que é um livro que se chama My Life as a Spy, A Minha Vida como Espiã. Ela fez um trabalho de campo de 3 anos na Roménia e ela dedicou-se a trabalhar a Roménia de Ceausescu entre 73 e 88, e ela descobriu depois, mais tarde, nos anos 2000, que ela foi acusada pela polícia secreta de ser espiã. E isso foi uma revelação perturbadora, porque quando ela levantou a ficha policial sobre ela, tinha mais de 2.700 páginas de segredos sobre a vida dela, né? Informações que foram dadas por 70 pessoas, entre as quais tinha colegas, amigos romenos, né? E pessoas íntimas da sua relação íntima. Ela ficou perturbada, mas ela aproveitou isso para rever toda a sua prática de pesquisa, os dados, e fez analogias entre a prática da antropologia e a dos espiões, tentando não separar tanto, mas ver mais as proximidades. E ela decidiu contar a história dessa relação baseada em 3 perspectivas: a dela naquele tempo, a da polícia e a dela hoje. Então ela procurou entender mais a lógica subjacente à vigilância transversal e onipresente no socialismo do que fazer uma avaliação moral. Era aqui que eu queria chegar.
ela escolheu não publicar nada que comprometesse os seus informantes, mesmo se ela se sentiu traída. Mas a questão é o lugar em que cada um se coloca para posicionar a sua pesquisa e os seus sentimentos morais. Para Verdery, a questão é que os seus informantes estavam presos num sistema totalitário de vigilância e controle, enquanto ela possuía a liberdade de voltar para casa. Por sorte, ela saiu do campo em 88, logo após a polícia secreta ter dado passos que poderiam ter levado à sua prisão. Então, o que se passa no plano das boas intenções e do desenho metodológico aparenta uma arrumação que a pesquisa imediatamente decompõe. A pesquisa é muito mais caótica do que qualquer texto que sobre ela possamos escrever. Mas o que se passa na linha da frente ou nos bastidores da vida social das pesquisas são dimensões bem diferentes do que prevemos de modo ético e organizado para as nossas bem-intencionadas e por vezes ingênuas pesquisas. Nesse sentido, e com base nesses excertos que eu apresentei, eu gostaria de, em vez de falar só em ética, eu gostaria de convidar os alunos a falar em coragem. Estes exemplos devem servir para desfazer em nós desejos de simplicidade e de desfazer em nós o desejo de ingenuidade intelectual e romântica que possamos carregar como cientistas sociais em processo. Acredito que tão importante como organizar princípios gerais e regulações sensíveis, nós também devemos lutar pelo risco na pesquisa, lutar pelo risco, pelo direito a passar pelo risco e pela vontade de explorar a complexidade. As relações humanas, na pesquisa como na vida, estão povoadas de descontrolo e com ele devemos aprender a conviver. Boa noite para todo mundo. Queria agradecer o convite, né? E queria dizer o seguinte, que eu adorei a fala da Suzana, que eu preparei uma fala que é um pouco diferente, mas eu acho que vai ser bastante complementar, assim, né? Enfim, e eu queria apresentá-la para vocês. Quando eu recebi o convite da mesa, né, eu acho que é uma mesa que é bastante desafiadora, né? Eu também entendi como interações, não entendi como negociações, né? Mas pensar essas nossas interlocuções essas nossas interações com os nossos interlocutores, né? E daí, a partir daí, pensar a própria pesquisa de campo. No resumo, tinha também um chamado a falar disso também a partir das nossas experiências. Então, meu exercício de refletir sobre esse assunto ele vem de um outro lugar, né? Ele me fez um pouco rememorar a minha história, a minha trajetória, tentando pensar assim, em quais eventos e em quais situações ficou claro um pouco e ficou bem explícito quais eram os contornos das nossas interações, né? Eu nem acho que a palavra mais interessante seja limites, né? Eu acho que toda pesquisa tem seus contornos, né? E dentro desses contornos a gente faz aquilo que é possível, né? Dependendo das interações. E daí eu fiz um exercício que foi mais assim de olhar para essa minha trajetória e pensar em que momentos ficou mais explícito quais eram os contornos. E, a partir desses contornos, eu podia perseguir. Eu quero começar com uma frase. Essa frase eu escutei numa atividade de campo, e eu acho que, antes de tudo, né, essa frase ficou muito marcada, e eu acho que ela meio que dá a tônica daquilo que eu considero um pouco que é a nossa atividade de pesquisa, né? Eu vou falar mais para frente sobre o que eu trabalho, mas essa atividade de campo específica tinham pessoas em situação de rua, né? E chega um grupo que bem poderia se passar por um grupo de universitários durante a graduação, que tem a ideia de levar uma oficina de fotografia para as pessoas que estão em situação de rua. Aí chega com as melhores das intenções, tentam propor a oficina, tentam dizer qual é a proposta da oficina, e daí a usuária de crack olha e fala assim: olha, eu não tenho interesse nenhum em fazer isso, mas se for para ajudar você, eu faço.
Então, ela deixou claramente que era ela que estava ajudando as pessoas a proporem as atividades e as oficinas de fotografia, né? Eu gosto dessa frase porque eu acho que ela também marca aquilo que é um pouco as nossas atividades de pesquisa, e é sempre bom ter em conta, né? Eu acho que as pessoas estão sempre nos ajudando a fazer pesquisa, né? E que elas têm, portanto, né, todo o direito de não ter nenhum interesse no nosso trabalho, né? Mas, ainda assim, elas nos ajudam, e é um pouco com essa ideia de ajuda, né, que eu acho interessante a gente pensar o nosso papel e a nossa questão. Portanto, às vezes, nem é só de troca que se trata. Às vezes, né, são outras as questões que estão envolvidas, né? E também, de onde eu falo para falar sobre esses assuntos, né? Eu tenho uma trajetória de pesquisa com contextos que são contextos marcados por profundas desigualdades. Desigualdades entre mim e eles, que são desigualdades corporais, né? E, mais recentemente, também desigualdades sociais. E também eu sempre fiz pesquisa mediada por outros interlocutores. Então, eu não só tinha um interlocutor direto, mas eu tinha alguém mediando a minha interação com as pessoas, né? Tanto atores de organizações não governamentais, quanto de instituições estatais, e, mais recentemente, também, eu vou falar um pouco mais para frente, até grandes organismos internacionais mediando toda essa interação. Acho que a Suzana falou muito bem. Cada interação, cada pesquisa, cada momento da pesquisa envolve diferentes relações, envolve diferentes interlocutores, né? E isso, ao longo do tempo, também vai se transformando. Esses interlocutores, também, eu digo, né, são interlocutores fundamentais, né, para que, mesmo pesquisando contextos enfim, onde tem muito uso de droga, por exemplo, eu nunca me senti numa situação que eu pudesse entender como em perigo, né? E eu acho também importante dizer isso. Na minha experiência pessoal, né, e como eu fui pensando sobre tudo isso, pesquisar serviços que são serviços mais que sabem um pouco mais como funciona a universidade ou as pesquisas universitárias, foi mais fácil do que serviços que não tinham a mínima ideia do que era a pesquisa universitária, né? Então, por exemplo, trabalhar em algumas instituições governamentais ou instituições estatais, onde muitos daqueles profissionais também tinham uma ambição de fazer uma carreira acadêmica, de construir uma pesquisa, de fazer mestrado, de fazer doutorado, foi de uma inserção que eu considero mais fácil do que em locais onde isso não tá dado, né? Por outro lado, como já se sabe, a bibliografia fala também bastante, pesquisar os mais pobres tem sido muito mais fácil do que pesquisar os mais ricos, né? Isso é uma questão também para a gente debater, para a gente questionar, né? E também sempre acontece. Fazer pesquisa com instituições, com mediadores, com interlocutores, da minha parte, implicou que eu tinha que sempre estar muito atenta para não atrapalhar aquele cotidiano, né? E era preciso uma grande atenção, sobretudo à linguagem, à postura e aos locais por onde eu circulava uma vez nessas instituições, né? E, mais que tudo, também, como muitos antropólogos já disseram, que a gente está sempre sendo observado enquanto a gente está fazendo pesquisa, né? Não somos só nós que observamos, mas estamos o tempo inteiro sendo observados. Também dessa experiência, eu acho que tem algo que está cravado nos nossos corpos, dos quais a gente que é uma marca muito fundamental e da qual a gente não consegue escapar completamente. Na minha primeira pesquisa, que foi junto ao serviço de saúde, que trabalhava, enfim, com políticas de atenção a usuários de droga, eu tinha não mais do que 25 anos, tentando entrar naquele serviço e tentando
fazer pesquisa. E a situação que foi colocada foi que eles me colocaram numa sala, chamaram a equipe inteira, de umas 10 pessoas, para reunir e para conversar sobre o que eu estava fazendo naquele lugar, que tipo de pesquisa eu queria fazer e qual seria a minha postura, né? Uma das coisas que eles mais me perguntaram é que eles tinham tido experiências com alguns alunos de antropologia que faziam um curso de pesquisa antropológica aqui na Unicamp e foram lá no serviço e ficavam anotando tudo aquilo que estava acontecendo. Aí eles me perguntaram o seguinte: você vai ficar com um caderninho o tempo inteiro anotando as coisas que estão acontecendo, né? Foi uma pergunta que veio, mas, enfim, eu disse que eu não ia ficar com um caderninho, né? Mas, enfim, em meio a essa discussão toda de como é que estava, um redutor parou a conversa e falou assim: olha, gente, eu não estou entendendo nada, porque tem 10 pessoas aqui conversando com ela. Ela é só uma menina, dá para ver na cara dela que ela não tem ideia do que ela está fazendo, que ela está querendo pesquisar também, né? Vamos deixar a menina fazer a pesquisa. De novo, volta essa ideia, né, de vamos deixar a menina fazer pesquisa. E, de novo, eu quero refletir, né, sobre como, nesse caso, gênero e idade, né, marcou profundamente a minha interação em contextos também onde a desconfiança, né, não é nada banal. Eu também acho que é uma questão... Eu nunca desenvolvi isso, até a Suzana, depois eu queria saber como é que foi no congresso, que eu sei que eles debateram isso. Mas, em muitos dos locais onde eu faço pesquisa, às vezes, ser mulher é mais fácil, né, do que se fosse um homem fazendo pesquisa nesses mesmos locais. Então, também é algo... Assim, a gente também não escapa dos nossos corpos, né, ao fazer pesquisa. Isso tem uma série de tensões e uma série, enfim, de questões para a gente estar sempre observando. Mas esse perfil, né, de ser jovem e menina, ele ainda me marca até hoje. Eu espero que, não sei até quando ele vai ficar comigo, assim, mas é assim ainda que as pessoas me veem, né? No caso das minhas pesquisas na rua, não foi também muito difícil ter esse perfil, porque eu tenho um pouco o perfil das assistentes sociais e das psicólogas, que são figuras com as quais essas pessoas estão muito acostumadas a lidar, né? Também uma outra frase que me deixou claro qual era o contexto e qual era o tipo de interação, né, que estava acontecendo em campo, foi também numa situação de rua em que o namorado estava ali com a namorada estava indo pela primeira vez na região da Cracolândia, ele precisava resolver uma coisa, não queria deixá-la sozinha, ele trouxe ela do meu lado, era meu primeiro dia lá, e ele falou assim: fica aqui com ela, porque ela vem aqui todo dia, né? E era o meu primeiro dia ali, um pouco porque esse perfil corporal era o mesmo perfil de todas as pessoas brancas e mulheres que trabalhavam um pouco ali naquela região. Também queria falar sobre um outro ponto que, quando a gente trabalha com desigualdade, né, sempre parece o incômodo com os chamados intelectuais que pesquisam favelas, né, que vão lá, fazem pesquisas e depois são acusados de não darem retorno da pesquisa realizada, né? Algo que, enfim, aparece de variados modos. E comigo ficou mais explícito há não muito tempo, a partir de 2014, quando um dos moradores do Complexo da Maré, onde eu fiz pesquisa, foi muito claro ao me dizer isso, né? Ele me perguntou o que eu estava fazendo lá, quanto tempo eu ia ficar lá, como eu daria os resultados da pesquisa que eu estava fazendo, né? E, enfim, ele meio que me investigou, quis me perguntar várias coisas, e a gente foi conversando, mas, ainda assim, ele estava mediando as interações para mim, né? E aí ele, enfim, me levou para uma cena também de consumo de drogas no interior do Complexo da Maré, que era onde eu estava interessada em ir, vi que ele estava me observando o tempo inteiro, né? Mas teve uma frase dele, né, que, depois de eu conversar com uma das pessoas que estavam num daqueles barracos, ele também me indicou quais eram os contornos da minha interação ali, né? Um pouco daquela desconfiança inicial, ela foi rompida quando ele me viu conversando com aquela senhora. E o que ele me disse foi: olha, eu
tudo bem você fazer pesquisa aqui, porque eu vi você conversando com essa senhora e você agiu de uma forma natural. Aí eu perguntei para ele o que ele estava entendendo por natural, né? E ele me disse o seguinte: é porque você nem infantiliza a pessoa, e a frase melhor era: você também não fica olhando a pessoa no olho o tempo inteiro só para mostrar que está prestando atenção. Ele que em contextos de profunda desigualdade, esse é um tipo de interação que acontece. Às vezes a gente fica lá só para mostrar que está prestando atenção, né, excessivamente, e, enfim, não é assim, né, também que eu acho que se trata, mas foi muito interessante porque eu vi que ele estava observando mesmo aquele modo e o meu próprio desenrolar da situação e o modo como eu estava conversando com aquela senhora um pouco deixou ele mais tranquilo com relação à minha presença, né? Estou dizendo isso porque às vezes não é nas nossas respostas para as pessoas, quando elas nos perguntam sobre o que a gente quer com a pesquisa, como é que a gente vai devolver os dados, como é que as interações acontecem, que a gente sana esse tipo de interação. Às vezes é na nossa própria atitude, né? Às vezes é no nosso próprio cotidiano que a gente vai um pouco dando conta, enfim, das dúvidas e das questões que vão aparecendo, né? Também queria dizer que a Suzana também chamou atenção para isso. Eu nunca fiz pesquisas que são as pesquisas que a gente pode entender como intensidade limitada, né? Você vai um pouco, fica um tempo, volta e não vê mais as pessoas, né? Eu sempre gostei mais de fazer pesquisas que se esticassem no tempo. Por diversas razões, porque me interessavam acompanhar processos de transformação e porque também me interessava acompanhar as pessoas ao longo do tempo e, às vezes, porque me interessava observar transformações territoriais ao longo do tempo, né? Então, enfim, eu nunca fiz uma pesquisa que tenha durado menos de 3 anos, por exemplo, né? São pesquisas que vão durando e aí as relações e interações vão acontecendo, né? Também eu nunca estudei, eu acho que isso é interessante, eu nunca estudei pessoas que estão organizadas e tentando reivindicar uma identidade política e cultural, né? Eu acho que se o Omar estivesse aqui, por exemplo, isso implica, e talvez no debate a gente pode conversar sobre isso, se for o caso de alguém, né? Quando está fazendo pesquisa direta sobre movimentos sociais, né? O que é pedido, o que é exigido, o que é demandado, né? Eu nunca estudei esse tipo de situação e também nunca estudei pessoas que meio que exigiam do pesquisador uma espécie de fidelidade à sua própria causa política, né? Eu acho que isso tem uma série de outras interações que a gente pode conversar. Muitas das pessoas que eu estudei tinham uma característica que era o fato delas estarem sempre em muita circulação, né? Elas circulavam muito. E porque elas circulavam muito, andavam, estavam um tempo na rua, depois estavam um tempo presas, depois elas estavam um tempo dentro de uma instituição. Eu para a maioria das pessoas, nunca consegui dizer o que, de fato, eu estava fazendo ali, né? Porque, às vezes, eu ia começar a conversar e na hora... enfim, eu voltava de novo, eu não conseguia ver aquela pessoa, eu via ela numa outra interação. Isso tem uma série de questões para a gente pensar também. Uma vez escutei a Suzana dizendo isso, acho que depois ela pode falar aqui. Eu acho que tem 2 tipos também de como a gente vê a divulgação dos nossos dados, dos nossos resultados, dos nossos trabalhos. Um é em que medida aquele trabalho volta direto para as pessoas que a gente estudou, em que medida o nosso trabalho também tem uma divulgação que é muito mais difusa, né? Um público mais difuso, que a gente não consegue ter muito controle sobre esses leitores, né? E sobre essas recepções. Mas, enfim, então, muita gente eu não consegui ver mais que 2 vezes, muita gente eu não consegui saber o nome, muita gente eu não encontrava na minha segunda ida, né? Mas, claro, também teve as pessoas que ficaram mais tempo, que eu consegui saber da vida, que eu consegui ver filho, que eu consegui ver quem era a pessoa que eles deixavam os seus filhos, né? Dinheiro entrou em algumas situações, eu acho que é uma coisa para a gente tematizar também, né? Claro que nunca em grandes quantidades, mas pagar comida, pagar bebida,
enfim, presentear, né? Também eu acho que é um tema que às vezes a gente não conversa claramente sobre ele, mas é importante também que seja pensado, né? E muitas trocas que são trocas como acompanhamentos em serviços públicos, né? Que é facilitação, por exemplo, de feituras de documentos, né? Isso também, ao longo do trabalho de pesquisa, pode ir acontecendo, né? E vai tendo uma série de mediações, né? E com uma das pessoas que eu mais me relacionei, quando ela foi presa, a gente trocava muitas cartas, né? Entre rua e prisão. Mas eu ainda quero um pouco terminar essa fala, né? Contando de uma outra dificuldade, porque eu estou falando para vocês de situações, né, de pesquisas marcadas por desigualdade. Mas, às vezes, tem outras desigualdades que se impõem e outras relações que aparecem que não têm a ver com desafios de fazer pesquisa, que não têm a ver só com os nossos interlocutores, né? Mas que também tem a ver, às vezes, é claro que vocês estão num contexto acadêmico, onde a gente espera que quem vai pagar a bolsa de vocês é a FAPESP e a CAPES, por longo tempo, mas eu tive uma experiência de ter uma pesquisa financiada por um grande organismo internacional, uma grande organização internacional. O nome dela é Open Society Foundation, enfim, é uma das maiores do mundo, e isso também coloca uma série de tensões que eu queria deixar aqui, né? Porque não é, às vezes, só com os nossos interlocutores que há tensões. Também há tensões nas próprias encomendas de pesquisa, nos modos como as pesquisas são conduzidas, né? Eu escrevi um texto inteiro sobre essa minha relação com a Open Society. Eu não vou falar agora, mas eles me contrataram depois que eu fiz a minha pesquisa de doutorado na região central de São Paulo, e eles tinham um interesse grande que o programa de braços abertos do governo Fernando Haddad, né, tivesse projeção internacional. Sabendo que eu já tinha uma pesquisa sobre o assunto, eles me encaminharam um e-mail dizendo, né, que eles estavam pesquisando para um pesquisador, e o e-mail era muito claro, né? Nós não estamos procurando por alguma coisa muito complicada. A gente quer uma pesquisa e a gente quer, né, que nessas pesquisas vocês consigam identificar os aspectos positivos do programa, para que isso tenha uma repercussão, né, nacional, e depois, quem sabe, fazer desse caso do programa um exemplo de sucesso internacional que possa ser replicado em vários lugares do mundo, né? Na época, né, eu aceitei, porque eu considerei a importância política da pesquisa, né? E, no meu caso, também tinha uma ocasião que, para mim, era inédita, de poder adentrar nos documentos da Prefeitura de São Paulo, né, que estava me abrindo acesso para observar todos os cadastros das pessoas que estavam ali, né? Mas o fato é que a minha relação de pesquisa com essa organização internacional foi sempre marcada por uma importante divergência, né? Eles queriam, sobretudo, uma pesquisa que defendesse o programa, e a única coisa que eu sabia e que eu disse que eu ia fazer era uma pesquisa, né? E, de fato, eu fiz, né? Fiz uma pesquisa, essa pesquisa está publicada, essa pesquisa divulga os seus relatórios, então não é o caso aqui de falar sobre essa pesquisa, mas é o fato justamente de falar sobre essa interação, né? E eu queria, isso aqui eu conversei muito com a Suzana Durão, porque ela foi uma das pessoas que me ajudou a escrever muito sobre isso. E a gente um pouco tentou pensar como é que a gente poderia pensar, né, essas relações com essas agências, e veio o termo e a terminologia de instrumentalização mútua, né, entre pesquisadores e instituições de fomento, né. Claro que são sempre relações desiguais e, como eu disse, relações marcadas por muita tensão, mas não é possível, dessa perspectiva, pensar
numa via de mão única, né, das grandes organizações internacionais chegando, pedindo pesquisa, e a gente se colocar como vítimas em situações como essa, né, na medida em que a gente também está considerando que há alguns benefícios na própria feitura de pesquisas como essa, né? E estou dizendo isso, né, porque o Didier Fassin tem um artigo bem interessante sobre a tal da crítica da razão humanitária, né? E uma das coisas que ele fala é: se a gente quiser entender bem, ou se quiser pelo menos uma posição desejável para as críticas, a gente tem que pelo menos encontrar uma posição que nos inclua, né? É mais fácil dizer que os pesquisadores estão de fora dessas relações, mas é que a gente também está no coração dessas relações, né? Vai ficar cada vez mais. Isso também tem uma série de questionamentos para ser observados, pensados, refletidos, né? E arcados. Eu acho que é importante chamar a atenção para a ideia de responsabilidade, né, envolvida em toda a pesquisa, em toda a decisão. E eu gosto muito mais dessa ideia de responsabilidade do que da ideia de autoria, ou do que de toda a discussão sobre lugar de fala, porque eu não acho que é esse o tipo de debate, pelo menos na produção da pesquisa, mas qual é a responsabilidade, né, ao fazer a pesquisa que está fazendo e ao assinar a pesquisa que se está acionando, né? E eu estou muito tranquila de falar sobre essa posição com relação ao Open Society, né? Porque eu acho que hoje eu gosto da posição que eu consegui construir com eles, né? É mais ou menos assim: eu não sou muito querida, porque eu não corro politicamente junto com essa organização internacional, mas eles me respeitam e respeitam o trabalho que eu faço. E eu prefiro ser respeitada nesse caso, né, do que ter... Então, eles não me chamam muito mais para falar sobre a pesquisa, mas eles respeitam o trabalho que eu realizei, né? Então, eu gosto dessa posição e digo claramente para vocês que eu fico confortável com ela, a ponto de poder anunciá-la, né? Por fim, para terminar, né, eu queria, assim, não sei se existe, né, um momento em que a gente pode dizer quando é que uma pesquisa acaba, mas eu queria pensar sobre isso, né? Qual é a hora de acabar uma pesquisa? Qual é a hora de partir para um outro objeto, né? Nem sempre isso acontece só porque a gente decidiu que não quer mais estudar aquele tema e decide partir para uma outra coisa. Às vezes, isso também acontece por conta das interações, né, com as quais a gente vai, enfim, com as quais a gente vai desenvolvendo. E também falo isso de forma muito honesta, né, porque eu acho que também chegou um momento onde teve toda uma nova reconfiguração dos lugares onde eu fazia campo, e eu já não conhecia quase mais ninguém. E daí eu não se conhecia mais ninguém, parecia que eu não entendia mais nada, e outras pessoas apareceram, começaram a falar pelo lugar, e a vida aconteceu, e a vida correu, e a pesquisa acabou. E aí, agora eu reinvento e vou fazendo outras pesquisas, né? É claro que a Marielle Satter fala isso, né? O campo é o lugar para o qual a gente retorna muitas vezes, né? A gente pode retornar para ele muitas vezes ao longo da nossa escrita, mas nem sempre a gente retorna fisicamente para os campos, porque às vezes as interações deram o que tinha que dar, né? E aí a gente de repente pode ir fazendo outras pesquisas, né? Então é isso, queria contribuir um pouco com essas questões, a gente, enfim, abre para o debate e segue conversando. Obrigada. Ótimo. Eu pensei da gente fazer um bloco de 3 perguntas, 4, e aí depois elas respondem e depois a gente abre novamente, dependendo do tempo. Alguém gostaria de começar a fazer perguntas?
Boa noite. Nessas interações em que há dinheiro envolvido, que acaba ajudando a alimentação ou fomentando o vício, pagando bebida, como que o lado ético entra nisso daí? Como separar o que é ético e o que não é ético quando tem dinheiro envolvido? Clóvis. Isso. Boa noite, eu sou Hanna, e a minha pergunta é sobre essas interações dentro do contexto quando o antropólogo ele está trabalhando em agências governamentais. Por exemplo, uma pessoa que é antropólogo da CESAI ou da FUNAI, né? Como é que a gente faz essas negociações que também são mediadas pelo próprio governo, sendo que, nesse momento, você também é um agente do Estado, né? É isso. Boa noite, meu nome é Nachele, queria agradecer às minhas colegas que foram ótimas as falas, está a turma de pesquisa antropológica aqui hoje. E eu queria aproveitar, então, porque eu deixei uma lição já hoje, foi o início do curso, na verdade, que é essa atividade, e eu deixei uma lição de caça para eles, então eu queria aproveitar, porque eu conheço o que vocês fazem, né, as duas, mas uma das questões é pensar sobre como as questões de pesquisa são construídas. E eu queria, assim, essa é uma pergunta mais geral, digamos, mas a gente vai refazendo o tempo todo as nossas perguntas no campo, né? E a gente começa com uma pergunta e acaba com outra completamente diferente, porque os interlocutores em campo vão colocando o tempo todo, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, eu queria que, enfim, que tanto a Tânia quanto a Suzana, as duas são, digamos, fazem pesquisa nas cidades, né? E eu, como uma antropóloga do rural, tem uma questão que eu acho que diferencia também, que eu tenho pensado sobre isso, né, que é, além do corpo, né, que não é a mesma coisa, uma mulher jovem ou de certa idade ir fazer trabalho de campo, né, a interação com homens ou com mulheres se dá de maneira diferente. Eu que faço trabalho de campo entre comunidades rurais, é sempre muito mais fácil a entrada com mulheres, né? A gente conversa muito nas cozinhas, né? Em alguns lugares é difícil ir para a roça acompanhar os homens, né? Então eu queria também colocar que é muito, a gente tem uma prática também cotidiana, eu como antropóloga indo para uma comunidade rural também, de que desconheço completamente como me movimentar naquele lugar, né? Que é diferente. Eu moro na cidade, eu sei que, né, você vai no centro de São Paulo, Tânia, e você, né, sabe mais ou menos como, né, funciona aquele lugar. A Suzana, essa é outra questão, que eu acho que, enfim, mas é uma questão, né? Porque a Suzana trabalha com segurança privada também, né? Então, isso é uma questão interessante para se pensar, né? Então, deixo assim aberto. Tem outras questões, mas deixo para depois. Então, passo a palavra para vocês novamente. Eu vou começar pela pergunta da Nachele do final, que é como as questões são construídas, né? Eu também estou a dar pesquisa antropológica para a graduação, então assim também pensamos muito nessa questão da desconstrução, né? De como aprender a desconstruir também é preciso, né? E isso faz parte da pesquisa mesmo. Então, tentando dar uma organização, eu sou muito por uma etnografia selvagem. É muito a minha posição, sempre fui conhecida por isso, pelo Gilberto Velho. Ele acusou-me uma vez, disse: você é selvagem. Eu disse: e perigosa. Não, estou brincando. Assim, exato. Não, eu disse assim, e com muito orgulho. Não, porque assim, o que aconteceu com a segurança privada?
eu entendi que a segurança privada no Brasil era muito mais plural e interessante do que a segurança pública e muito mais do que esse sistema de segurança pública que eles falam que existe, eles os da sociologia da violência, e que no fundo é uma fantasia, né? É um desejo de um modelo que ninguém sabe muito bem onde acaba e onde começa, mas onde a segurança privada, que é o dobro da segurança pública, no Brasil, não tem representação nenhuma. Então eu comecei a pensar, bom, se eu quero realmente ter acesso, porque é uma preocupação que aflige todos os antropólogos, é ter acesso de verdade à observação. Não é ter acesso a conversar e fazer entrevistas formais, é ter acesso a ficar lá os 3 anos, que eu também nunca deixo de ficar menos de 3 anos no campo. Então assim, o que é que eu fiz? Eu comecei atrás dos lugares onde está a segurança privada pela cidade. Comecei a fazer um censo de portarias e consegui acesso a 2 portarias em permanência. Beleza, aí já está uma parte do campo. Depois eu comecei a pensar, como é que eu vou conseguir chegar aos vigilantes? Eu fui fazer um curso de vigilante de 1 mês para São Paulo. Aí eu consegui vários contactos com pessoas que eu nunca mais deixei de acompanhar. E essa via da formação, de fazer o curso, foi incrível, foi fundamental. Logo aí já é interessante, porque assim, por exemplo, quando eu chego a um lugar como uma portaria aqui em Barão Geraldo, a noção do que eu venho da Unicamp é muito mais óbvia. Ah, você é da Unicamp, você é professora. Ah, você deve ter uma vida corrida. Mas vem passar o dia aqui comigo. E assim, eu ia vários dias pela semana e assim. Com os vigilantes, por exemplo, eu era uma pessoa que ganhava muito bem, mas eu não necessariamente havia grande interesse por professores, porque os professores do ensino médio são ferrados, né? Muitos deles dizem assim, o meu filho tirou um curso e agora é professor do ensino médio da escola pública e ganha mal, já viu isso? Pode uma coisa dessas? Porque assim, professor é professor, né? Então, logo aí você já começa a ver que não é nada daquilo que a gente imagina. Um professor cheio de status, ou que isso é que tem uma certa ressonância, né, na interação. E depois o que aconteceu? A partir daí eu comecei a perceber outra coisa. Por onde é que eu vou ficar com as pessoas? Eu vou com elas para onde? Vou com elas para os postos de trabalho, para as guaritas, para as portarias, mas eu vou também para as reuniões políticas. Agora é ano eleitoral, então eu estou a acompanhar as reuniões políticas dos candidatos da vigilância. Onde é que eu vou mais? Espera aí, vou para a academia, vou fazer academia, ginástica com essas pessoas, eu também adoro ginástica. Sim, eu adoro fazer academia, então assim, eu gosto de musculação. Então eles me aceitam muito bem, porque assim, eu sou uma mulher, mas também sou... Assim, eu gosto de andar com os rapazes, eu gosto de me divertir, assim, gosto de fazer as coisas que eles fazem, não sinto medo. Por exemplo, o facto de ter quase 50 anos destituiu de mim um elemento que quando eu era mais jovem estava mais presente, que era ter timidez, pudor, medo. Nunca mais tive medo, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de homens que têm armas, porque é que haviam de me ter medo? Tenho medo. Então, assim, a partir daí... Eu estou a dizer isso porque são características subjetivas que têm importância para o trabalho. Por isso é que eu pedi no meu paperzinho, assim, o direito a correr riscos. Eu acho importante a gente reclamar o direito à coragem, o direito a ter coragem, o direito a não vacilar, o direito a ir em frente, o direito a fazer pesquisa sobre o que você quiser, sobre roubo de carga, sobre nos postos de gasolina. Assim, claro, todo mundo vai dizer, mas isso é perigoso. Viver é perigoso. Estar vivo é perigoso. Ou não. Então, assim, mas não quero assim entrar muito nessas idiosincrasias. Então, para mim, essa questão assim é muito limitada a ser mulher, assim, essas coisas assim, você tentar identificar padrões. Há muita variação na minha relação no campo com as pessoas, com os vários interlocutores, e assim, e isso já vai para a questão do dinheiro também, que é a pesquisa foi-se construindo com, assim, basicamente, o que é que eu comecei a perceber? Que as cidades precisam da vigilância para existir, essas cidades de São Paulo, elas vivem também com
com esse coletivo de gente que assegura a segurança e o património de quem tem mais dinheiro, né? Ao mesmo tempo, a terceirização é parte dessa desigualdade económica e social que se instituiu e onde todos têm uma certa responsabilidade, não apenas o Estado. E, à medida que isso vai sendo feito, há uma dupla parasitação, talvez esta instrumentalização mútua entre os privados, entre o mercado e o Estado, para aproveitarem esses coletivos de gente para conseguir votos e outras coisas. E eles próprios para conseguir emprego, trocar voto por emprego. Então, assim, digamos que tudo começa a fazer muito mais sentido agora. E foi muito útil eu não fazer uma abordagem convencional, que seria, eu vou tentar entrar numa empresa de segurança privada e vou acompanhar a empresa de segurança privada por dentro. Essa seria a abordagem convencional. Como eu quero saber o que é que a segurança privada tem a ver com cidade, política, trabalho e exploração, eu fui fazer outro tipo de abordagem, né? E desigualdade, porque no fundo nós trabalhamos sobre desigualdade. Eu trabalho mesmo sobre desigualdade também económica, né? E é isso. Esse no fundo, continua a ser alguma coisa que instiga, né, a nossa curiosidade intelectual. Porque é preciso trabalhar sobre desigualdade, é preciso etnografar a desigualdade, né? Eu sinto isso muito. Aí, então, assim, a construção, claro, a gente faz aquele projetinho todo bonito, né? Mas o que ele era lá atrás já não tem nada a ver com o que é agora, né? Agora já é uma outra coisa, né? Isso é o que a gente chama de tese, né? Assim, não é mais numa construção de objeto, é uma tese. Quando você chega a um momento, você tem uma tese que tem uma hipótese principal, um argumento principal e tem ramificações em várias outras hipóteses, em vários outros argumentos. É isso, no fundo. E a gente, quando faz um livro, é uma tese, né? Quando faz um projeto. Aí, por exemplo, eu tenho sorte porque, mesmo com a polícia lá em Portugal, também me aconteceu isso. Eu aproximo de pessoas que às vezes têm uma consciência política e da sua situação mais reflexiva. Não é por acaso, obviamente. E o que acontece é que eu fiz algumas amizades entre os vigilantes que são mais ousadas, no sentido assim, eles traduziram-se em pessoas que são informantes privilegiados e que, assim como já me aconteceu na polícia, lá em Portugal, se transformaram em assistentes de pesquisa. Eu tenho um assistente de pesquisa que é vigilante, e isso implica um pagamento, como você também oferece bolsas aos alunos, né? É uma pessoa que eu treinei, treinei como treino os alunos que trabalharam comigo e que eram da graduação, nem sequer eram da pós-graduação, eram 3, que eram bolsas de pesquisa da FAPESP, e eu pago um valor que eu considero justo de acordo com o trabalho que é feito, né? E é uma relação de mão dupla, que eu não considero instrumentalizada, mas que eu considero de uma troca muito interessante até de formação, porque eu não vejo limites, não vejo que a pesquisa tenha que ser feita exclusivamente por quem está a estudar, né, ciências sociais. E na polícia em Portugal também foi assim. Era uma modalidade diferente. Eu pedi a um policial-chefe que fizesse um diário da sua... Eram 3 fizeram um diário, mas um em particular foi muito mais longe. Fizesse um diário do seu dia-a-dia na vida policial, né? E o diário é incrível, assim. É tipo fantástico. Então o que eu quero dizer é assim, se a gente tem este tipo de experiências na etnologia, por que é que não há de ter este tipo de experiências absolutamente clássicas, do modelo clássico da antropologia na antropologia urbana? Tem que experimentar, sim, tudo isso. E, portanto, para mim, a relação com o dinheiro não é uma relação que tenha um nível muito diferenciado das outras todas as dimensões da vida. Não coloco o dinheiro como uma coisa diferente, porque é uma recompensa de trabalho, né, nesse caso. E as questões de troca, de quem paga o lanche, ou, assim, nem sequer considero nada de transcendental, né? Em relação às questões dos agentes de Estado,
eu acho que aí é uma questão muito sensível e particular, que é quando a gente faz pesquisa no lugar onde a gente trabalha. Eu já trabalhei com a Juliana, que fazia assistência de medida, né, de medida a jovens com liberdade assistida, e ela foi uma super lição para mim, assim, foi das primeiras orientações que eu fiz aqui no mestrado. Ela tínhamos uma discussão incrível de uma seriedade e de uma densidade sobre a capacidade dela ir conversando com as pessoas sobre o que fazia, o que é que ela dava, o que é que ela revelava, o que é que ela não revelava. E a minha preocupação era que ela não se limitasse. A minha preocupação era que ela acedesse ao máximo de liberdade possível, porque a minha posição é que a ciência tem que ser livre. Eu nem sequer falo em escola, como é que é? Escola sem partido ou com partido, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a liberdade, tem que ser construída também, com seriedade, né? Mas a liberdade é um princípio fundamental da nossa existência, então assim, a gente não pode logo ficar com medo e dizer, eu não vou eu não vou poder trabalhar sobre isto porque eu já estou com medo, porque o meu chefe vai saber que sou eu. É uma questão de maturidade mesmo, aí você tem que ir negociando e tem que ir explicando que, de facto, a pesquisa ela vai num processo de construção, ela não é um dado de projeto, o projeto não vai traduzir-se no resultado final. Esse aspecto da construção da pesquisa tem que ser logo dado nas pessoas que nos estão a supervisionar no trabalho, né? Que é para os deixar um pouco mais calmos também. E dizer, olha, eu acho que a verdade é o que resulta sempre, a verdade e a liberdade. Ir dizendo a verdade, olha, eu também estou com dúvidas, por que não assumir a dúvida perante o supervisor e dizer, olha, eu também tenho dúvidas, eu também estou com dificuldades, mas o que eu penso que vai sair daqui é neste sentido. Então, assim, por exemplo, a Juliana foi super interessante, porque ela conseguiu escrever o texto que ela queria escrever. Não há nada melhor do que a gente chegar a escrever o texto que quer escrever, não é? Maravilhoso. Tá, eu vou tentar ser menorzinha. Não, mas é porque eu já não tenho mais o que falar diante de várias coisas que você falou. Eu só queria, talvez puxando também pela Nash, a última, né, sobre pesquisa, né, como é que a gente vai construindo a questão. Eu lembrei de uma frase do Evans Pritchard, naquele anexo do Bruxaria, Oráculos e Magias, que eu não sei se vai estar sobre reminiscências do trabalho de campo. Ele vai dizer o seguinte, a verdade é que ninguém nunca sabe bem como fez o trabalho de campo. Você fez. Aí depois você vai pensando sobre ele, mas enquanto está fazendo, né, você não consegue elaborar todas essas questões, né? E às vezes a gente vem com uma ideia, né, mais pronta de que primeiro a gente faz uma questão, faz um projeto, depois a gente vai para campo, depois a gente lê coisas e vê como é que aquele campo se relaciona com as coisas que a gente leu, aí depois a gente escreve, né? Como se tivesse todos esses passos e enfim, não é assim que acontece, né? Mas de fato, até eu lembrei, né, que veio um professor de um outro curso aqui da Unicamp, da medicina, posso falar, né? Mas ele veio demandar por IFISH uma palestra sobre como funciona a ideia de hipótese na antropologia. Eu fiquei pensando nessa questão, porque são justamente as questões, como é que a gente elabora uma hipótese, como é que a gente persegue uma hipótese, depois responde as hipóteses ou não. Mas é interessante, né? Porque como é que a gente faz essa pesquisa que é, ao mesmo tempo, selvagem, e se eu estou entendendo é assim, vai, né? O seu selvagem perigoso é assim, vai fazendo, e aí depois você vê como é que você organiza aquilo. Tem alguma intuição, vai. Então, mas a intuição não é ensinada também, né? Então, aí, como é que a gente faz todas essas questões, confia nessas nossas
intuições, mas, enfim, acho que depois a gente vai lendo as coisas, vai vendo outros trabalhos. As minhas questões, né, eu acho que isso é importante. Claro, tem as interações em campo, mas também tem tudo aquilo que a gente lê no caminho, né? E daí você vai contrastando aquilo que você está vendo, aquilo que estão te pressionando, aquilo que acontece em campo, com aquilo que a literatura já produziu sobre isso, né? E aí você reformula questões de novo, né? Não, mas já olharam por esse ângulo, já fizeram esse tipo de pesquisa, e esse tipo de pesquisa não me interessa muito, né? Então eu vou tentar alguma coisa que é um pouco diferente, né? No meu caso, eu tinha muito isso, assim, né? Eu tinha muito isso, assim, como é que eu consigo dar uma perspectiva antropológica, né, para isso que é essa pobreza urbana que todo mundo vê na rua cotidianamente, né? E a questão que mais me martelava é como é que eu faço isso virar alguma coisa que seja de interesse à antropologia, né? E não só aos estudiosos daquele assunto, mas que pudesse ser de interesse à teoria mais geral, né? Então, esse tipo de questão que fica martelando assim, né? Como é que eu escrevo também não só para aqueles que se interessam pelo mesmo assunto que eu, mas como é que eu consigo escrever para mais gente que está pesquisando outras coisas, que são coisas completamente diferentes, mas que aquele texto pode ter algum rendimento, né? Então, esse era um tipo de questão que me martelava muito, né? E, por exemplo, ideia de corpo e pessoa é clássica na antropologia, né? Quando eu vi que eu podia ir por aí, que aí tinha uma questão que podia ser interessante para além especificamente do meu objeto, aí eu fui percorrendo, né? Então, eu acho que é sempre fazer crescer a nossa observação para além do nosso campo específico de estudo, né? Mas lembrando, claro, que se a gente não conseguir dar conta do nosso objeto de estudo, aí as nossas reflexões mais gerais ficam muito fracas, né? Elas só ficam fortes porque ela tem boa empiria, boa interação em campo, né? E isso vai aparecendo. Clóvis, acho que tem duas dimensões, né? O Philippe Bourgeois escreve sobre oferecer dinheiro, no caso dele, dos Estados Unidos, para pessoas que também estão em situação de rua. Ele tem um capítulo do livro sobre isso. Mas, na verdade, o que você vê é que depois ele vai falar, né? Eu perguntei, fiz uma entrevista com ele, perguntei diretamente sobre isso. Ele falou assim: olha, na verdade, se você for olhar, o que eu dava era R$1, R$2, né? $1, $2, e algo que não era muito diferente das transações e empréstimos que eles já faziam entre eles, né? Ele diz: eu estou entrando nessa rede de troca, as pessoas ali estão trocando dinheiro o tempo inteiro, por que eu não faria parte disso, né? E também, como a Suzana, eu acho que, enfim, pagar comida, né? Pagar refrigerante, enfim, eu também não considero. Enfim, acho que nem entra muito, porque, como eu disse no início, eu sempre que vou entrevistar alguém, eu falo assim: como é que uma pessoa perde 3 horas do seu dia para falar comigo? Assim, eu não perco, assim, eu falo, nossa, eu não vou ficar 3 horas falando com alguém, assim, né? Para algo que nem me interessa muito, que interessa a ela, pode ser que entre em questões que eu internamente não sou capaz de resolver ainda, eu começo a contar isso para outra pessoa. Não é assim, né? Então, é o mínimo que eu posso fazer, pagar uma refeição assim, pagar alguma coisa, pagar ônibus, enfim, acho que não é uma questão. Mas, como aconteceu com a Suzana, o caso que envolveu aí um montante maior de dinheiro também envolveu uma interação que ele acabou virando assistente de pesquisa, e que foi o próprio Henrique, do Complexo da Maré. Ele também começou... Mas, assim, também, né? Assim, vamos lá, quanto que era o dinheiro? O dinheiro era R$300, que era dinheiro de uma bolsa de assistente de pesquisa na época, que a gente conseguia mobilizar, porque as nossas pesquisas previam, né, a possibilidade de ter uma contratação de assistente de pesquisa. Para ele, isso era o aluguel dele ali, né? E todas as vezes que eu ia lá, eu ficava na casa dele, né? Eu dormia a semana inteira na casa dele. Entendeu? Eu não acho isso... assim, eu acho que é parte dessas interações, e as coisas precisam acontecer, né? E a relação com o Henrique, ela
ela existe até hoje, a gente é amigo e se fala até hoje, tem uma história bacana que eu acho que vale a pena contar, né? Um pouco também para pensar como é que essas interações, de repente, têm alcances que são para além dela. O Henrique, ele é um morador... né, ele mesmo fala que ele é um morador muito crítico, porque ele critica todas as pessoas que vão lá e que vão fazer pesquisas sobre favelas e tal, e não sei o quê. Mas ele também tem uma crítica a certa classe média, né, de esquerda e tal. Então, ele sempre me expressava muito. E, às vezes, ele falava de algumas meninas, ele falava assim, lá vem aquela menina aqui, feminista, antiproibicionista, nananana. Aí, quando ele começava a adjetivar todas as coisas que a menina era, né? Aí, eu só olhando aqui, ele deixando e tal. Aí, numa das nossos últimos encontros, que foi efetivamente de pesquisa, porque a gente já se viu muitas outras vezes, ele me falou, você não sabe, eu estou namorando uma feminista antiproibicionista. E daí, enfim, mudou toda a relação que ele tinha, né, um pouco por mim. E daí, enfim, ele agradeceu também. Ele falou, você não sabe o que entrar naquela sua pesquisa fez, porque hoje o Henrique, enfim, lá no Rio de Janeiro, eles fizeram um coletivo de moradores de favela que são contra a guerra às drogas, né? E esse coletivo se chama Movimentos, e ele é estruturado em torno da Julita Dengruber, enfim. E são vários moradores de favela que têm agora uma voz mais ativa, né, contra as invasões policiais e tal. E aí ele fala até hoje, né, se não fosse aquela pesquisa, eu não teria entrado nessa discussão sobre drogas e eu não, enfim, não estaria fazendo essas coisas que eu estou fazendo hoje, né, da palestra, falar várias coisas. Então, enfim, essas interações acontecem, tem, às vezes, efeitos super inesperados, né? Alguns desses efeitos são muito legais também, né? E eu, enfim, não me arrependo nem um pouco, e eu acho que é assim que as coisas acontecem, né? Assim, enfim, acho que a gente precisa falar mais sobre essas coisas também, porque é muito legal, né? E, Hanna, eu não sei se você trabalha em alguma agência estatal, como é que é? Então, acho que você pode contar muito para a gente, assim, porque eu acho que, como a Suzana, né, eu também acho que tem um momento de fazer pesquisa, onde a gente é livre, mas eu entendo que, às vezes, nem tudo dá para ir para o relatório, né? E aí você tem que ficar num grande desafio e pesar todas as coisas. Mas eu acho que, assim, isso já é a vida das pessoas que trabalham no Estado, né? Porque, assim, não é uma exclusividade dos pesquisadores. A Ariana, enfim, vai fazer um trabalho sobre isso. O que eu aprendi pessoas que trabalham no Estado têm que ficar, assim, descobrindo como é que ela escreve um documento para aquele documento poder ter alguma efetividade e fazer valer direitos, entendeu? Isso no campo da assistência social, no campo da saúde, no campo das medidas socioeducativas. É todo um jeito de lidar com a escrita de documentos. Às vezes eles falavam assim, enfim, a gente é contra o Estado, a gente está no Estado, mas a gente é contra o Estado, né? Mas não é disso que se trata, né? Porque eles, na verdade, assim, eles sabem muito bem como fazer valer aquele Estado, né? É mais interessante ainda, porque aí você conhece do Estado, da ferramenta estatal, da ferramenta jurídica, legislativa, e todo o seu trabalho, tendo feito a pesquisa, é como é que você constrói um documento que possa aparecer e fazer esse Estado valer, né? A ideia de direito valer. Então, é um negócio muito impressionante, mas que, assim, eu só acho que não é uma exclusividade dos pesquisadores, sabe? Porque eu acho que todo mundo que trabalha no Estado um pouco tem que lidar com isso, assim, né? Como é que eu prescrevo e faço um relatório que não vai ser contra aquele menino que eu estou atendendo, né? Então, é todo um desafio daquela profissional do Estado, né? Como é que eu burlo os marcadores do Estado e toda coisa numérica cada vez mais, né? As 1000 planilhas e tal, e faço aparecer uma coisa mais interessante. Quem trabalha no Estado brasileiro, a gente da CAPES, os relatórios CAPES e tal, é todo um jeito de lidar com documentos, de apresentar os dados, né, que eu acho que é um pouco o desafio de quem está nesse lugar específico mesmo. Mas depois você pode falar mais. Né? Eu penso que ele foi muito bom, ele
ações assim, olha, eu vou acompanhar, eu trabalhava na cidade de Mato Grosso do Sul, então eu vou acompanhar aquela aldeia por 3 anos, porque eu não era responsável por uma aldeia, eu era responsável por todas as aldeias do Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu visitei uma vez os Guató, entendeu? Aí eu visitei uma vez os Ofaé, aí fui uma vez numa aldeia Cajuel, eu passei 3 dias ali, daqueles 3 dias tem que sair um documento que seja, que englobe todas as necessidades dessas pessoas e que ajude eles de alguma forma. E isso era muito conflituoso para mim, porque a gente aprende muito uma etnografia que é uma etnografia a longo prazo. Então, quando você chega para trabalhar no Estado, muitas vezes você não tem a oportunidade de fazer essa etnografia. E aí você dá uma entrada em parafusos. Eu imagino. Também eu comecei a trabalhar com 24 anos, né, lá. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu faço? Né, porque você vai dar para fazer o que eu fazia na faculdade. Aí eu comecei a falar assim, não, eu vou aplicar o conceito de cenas, então. Eu estou vendo aqui cenas e o que eu vi dessa cena eu vou utilizar pelo campinho e vou usar aqui. E foi o que eu fiz. Porque senão chegou um ponto assim que eu comecei a questionar até se eu era antropóloga. Claro. Né? E se eu fazia um trabalho que poderia ser chamado de antropologia. Trabalhando no Estado. Hoje, sinceramente, eu não tenho mais esse questionamento. Eu acredito que é antropologia. Só que é antropologia de outro jeito. De um jeito que a gente ainda não parou para refletir sobre isso. Acho que é isso. Tem muita gente. Ela quer perguntar. Indo um pouco nisso que a Hannah estava falando, eu queria inserir mais um elemento, queria que vocês falassem um pouquinho sobre quando entra questões religiosas, por exemplo, e aí, quando a entrada em campo, ela tem que ser meio contornada, sei lá, se as motivações reais da pesquisa não podem ficar tão explícitas, senão a entrada em campo fica prejudicada. Estou pensando como que eu vou fazer isso a partir do ano que vem, assim. Então, se vocês puderem falar um pouco. Mais alguém? Oi, Evandro aqui, prazer a todos, para a mesa, né? Eu gosto muito das duas pessoas que exporam, né? E não é nenhum elogio barato. Inclusive, isso era a minha orientadora, Taniele Rui. Eu vou falar. A gente faz antropologia urbana, né? Ou a gente faz ciências das cidades, digamos assim, de um modo mais amplo. E tem toda uma discussão de que as ciências da cidade elas foram criadas meio que pela opção pelos mais pobres, né? Isso é uma discussão que tem sido cada vez mais forte. Em dado momento, decidiu-se que a ciência da cidade seria a ciência dos miseráveis da cidade. E acumulou-se uma quantidade magnífica dos mais, digamos assim, fudidos entre os fudidos, daqueles que moravam naquilo que a gente chama de cidade. De usuários de drogas a presos, a prostitutas, a LGBTs em favelas. E tudo o que unia a gente era uma certa opção por aquilo que era o alvo do poder. Só que isso é evidentemente insuficiente, porque, né, isso é só um lado da história, e a segunda insuficiência disso é que as pessoas que há 10 anos atrás eram objeto de pesquisa, hoje em dia, alguns delas são pesquisadores, né? E pesquisadores um tanto quanto revoltados com a maneira como elas eram retratadas há 10 anos atrás. E isso cria um problema, né? Porque a gente quer falar sobre alguém que está falando, não quero que você fale sobre mim. E acontece em alguns lugares, né? A gente vai fazer pesquisa em favela, e na favela nasceu um menino que é antropólogo, que leu o negócio e falou, não, mas você não sabe fazer. Essa é uma questão. A segunda é que, de fato, agora a gente está vendo a necessidade de levar a antropologia urbana para o centro do poder também, né? Daquilo que a gente entende como o centro de emanação do poder. E aí, no caso, sei lá, hipotético, porém bastante real, de tanto trabalho sobre homicídio, sobre quem morre, né? Tem muito pouco sobre quem mata, né? Só que isso gera uma série de constrangimentos outros, porque geralmente as relações de desigualdade entre antropólogos e nativos elas são de cima para baixo, né? Geralmente o antropólogo é de uma classe superior, de uma cor, digamos assim, socialmente mais aceita e de uma formação intelectual e de reserva de poder maior do que o seu campo. Quando você estuda, digamos, aparatos que são visivelmente
mais capazes de recursos do que você, porque às vezes você tem a universidade e no seu apoio, teoricamente você tem a universidade te apoiando, mas, por exemplo, um policial com certeza tem a corporação policial apoiando ele, né? Isso cria outro problema, né? Porque a desigualdade inverte. Então, você tem uma certa meio do caminho, né? Porque a opção pelos mais pobres, ela é confrontada pelo fato de que os mais pobres também agora fazem parte dos campos de pesquisa, sejam elas quais forem, né? Porque ninguém é obrigado a pesquisar a si mesmo. E a opção por estudar o poder, ela é constrangida pelo fato de que o poder não quer ser estudado, né? Acho que é isso. Obrigado. Podemos intervir. Então, isso é interessante, Evandro, porque lendo o Howard S. Beck, ele diz assim: nós estamos muito preocupados em justificar a abordagem, né, ética do nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais é comum achar-se que ninguém tem que colaborar com a pesquisa. Assim, a Daniela falou de quem ajuda, né? Mas assim, quem está um pouco mais organizado, como a polícia militar, né, eles consideram que não tem nada que ajudar, não tem nada que colaborar. E é interessante porque até escrevi um texto com uma aluna de iniciação científica sobre isso, nas nossas tentativas sucessivas de chegar a fazer entrevistas formais, nem sequer era observação, com policiais militares mulheres numa corporação em São Paulo, da Polícia Militar. E nós fizemos uma espécie de cronograma do que foram as interações e as proibições múltiplas inventadas pela polícia para não nos deixar ter nenhum tipo de liberdade. Não deixar a ela, não deixar a mim, assim. Então, ela acabou até traumatizada, ela até foi para a educação. Ela disse assim: eu não quero mais saber das ciências sociais, porque assim, não aguento mais, porque eu quero estudar poder e o poder não me deixa estudá-lo. É isso mesmo, assim. E foi constrangedor, mas ao mesmo tempo foi muito revelador, porque a gente conseguiu ter uma reflexão e conseguiu perceber como eles estão a artilhar. Eles estão artilhando-se eles próprios com comissões de ética para combater as nossas comissões de ética. De verdade, é assim que eles falam. Eles têm comissões de ética que eles criaram para regulamentar como juízes a questão, não é para criar pensamento sobre aquilo, é para regular como juízes. Foi essa a razão que me levou a este deslocamento para a segurança privada. Uma das razões, porque eu realmente sou uma pessoa que eu considero que trabalho sobre policiamento. Como eu trabalho sobre policiamento plural, vamos ver o policiamento plural, né? Agora, o que é interessante pensar é o seguinte, que o Becker também diz lá nesse livro, que é assim: quando a inserção implica alguns subterfúgios, usar alguns subterfúgios que você tem que usar para estudar, as pessoas acabam por desistir. Então, o que acaba é que há uma sub-representação de alguns objetos de estudo nas ciências sociais. E no Brasil isso é muito claro. Digamos assim, há populações e grupos muito representados na pesquisa e há outros muito sub-representados, porque a gente desiste, porque é mais difícil. Então, eu sou mesmo pelo uso do subterfúgio. É assim que eu vejo. Assim como sou selvagem, eu sou pelo subterfúgio. Mas o subterfúgio honesto, assim, é criar estratégias como dizer, diplomáticas de conquista daqueles grupos que à partida não estão nada interessados na nossa presença. Como é que eu consegui chegar a estar numa reunião da Assembleia Geral dos Sindicalistas, dos grandes empresários da segurança privada no Brasil? Eu nem queria acreditar que eu consegui chegar ali. Eu não queria acreditar, porque assim, é uma hipótese única na vida, que se configurou num dia em que eu fui fazer uma entrevista e fui convidada para ficar a assistir àquela Assembleia, ultra reveladora do que é a elite financeira da segurança. Então, assim, foi também alguma coisa que eu construí, porque eu fiz questão de me ir impondo, mas eu tenho essa capacidade, eu vou me impondo. Eles queiram ou não queiram, eles vão ter que encarar, porque assim, eu não desisto.
Sim, eu vou continuar a mandar e-mails, eu vou continuar a... Agora tem o WhatsApp, é genial. Porque assim, é genial. Eu não largo da mão, entendeu? Então, assim, a capacidade também você picar e insistir, sobretudo quando a política joga contra nós, é uma contrapolítica. Os caras estão a fazer comissões de ética contra comissões de ética contra a nossa ética. A gente está a fazer contra-política contra a política deles. Assim, nem mais. Então, assim, claro, a comissão de ética vai ficar, mas e será que pode? Os pessoal vão dizer, será que pode? Mas eles não precisam de saber tudo, né? Porque, na verdade, são negociações, né? Não são previstos lá escrito no projeto, são negociações. As outras questões religiosas. Então, Deus e a segurança vão juntos, né? Vão de mão dada, assim. Deus e a segurança, meu Deus, cara, é impressionante. Deus, Bolsonaro, a segurança, o Lula, é tudo misturado. Eu ainda não consegui muito, é porque eu venho de um país secular, né? Então, assim, eu fui educada secularmente, embora católica, mas, assim, na vida cívica, a gente foi treinado para ser secular. Então, eu, pessoalmente, eu vou dizer, pessoalmente, eu ainda não sei muito lidar com Deus na minha pesquisa, assim. Com Deus e armas. Deus acompanhado de armas. Mas eu acho que vou lá chegar um dia, assim. Eu vou lá chegar. Agora, acho que não... Mas sobre as formas de fazer pesquisa, assim, a antropologia, ela, eu acho que tem um problema grave no Brasil. Essa distinção entre antropologia e etnologia, ela acaba sendo um bocado esquisita, porque ela cria uma espécie de particularidades, como se a etnologia tivesse alguma coisa de especial que a antropologia urbana não tem, e aí cria uma espécie de padrão. Como é que se faz? Não, é estudo de aldeias, estudo de comunidades, assim. Embora isso já esteja ultrapassado na prática por muitos autores, que a gente sabe, de alguma forma existe essa ideia de que é assim que se faz. Sobre os índios há uma abordagem especial a ter com os índios. Assim, eu estou a ser um pouco irónica, mas é de propósito. Porque, assim, é gente. A gente trabalha com gente. Independentemente se é índio ou não é índio, é gente. Então, assim, eu vejo um pouco... Eu sou um pouco cínica em relação a essa coisa, essa distinção entre etnologia e antropologia. É tudo antropologia. E eu acho que cria esses resíduos de entendimento do que é fazer verdadeiramente etnografia. Não há mais pureza. Não há mais, é tudo muito confuso, é tudo muito misturado. Os objetos são construídos de maneira muito mais teórica, às vezes muito mais empírica, vai variando. Há momentos em que é empírica, há outros momentos em que é ultra teórico. Por exemplo, com o meu assistente de pesquisa, eu descobri um conceito genial, que eu não tinha pensado, que é o conceito de milícia política. Assim, a gente descobriu que em São Paulo os candidatos da vigilância, eles trabalham como se fosse... É uma pressão, não é máfia. É uma pressão... É uma milícia, mas não é uma milícia policial. É outra coisa mais acima. Essa coisa mais acima, eu só descobri porque... Tenho uma relação permanente com ele, porque eu comecei a ir às reuniões, porque depois das reuniões a gente continuava a falar das reuniões, porque eu comecei a acompanhar todo o processo da perfeita ligação entre a política e o trabalho, e estas empresas e o Estado. Então, assim, para mim começou a ser muito mais interessante essa dimensão do público-privado a partir dessa dinâmica empresas estatais e empresas privadas do que o público e o privado como entidades abstratas, né? Então, por aí, o que eu quero dizer é isso. Os conceitos também vêm da prática. A gente constrói eles com as pessoas, né? A gente pergunta, isto faz sentido para você? Cara, isso faz muito sentido para mim. E o cara começa a pensar naquilo e aquilo começa a perguntar, ele começa a dizer, não, claro, isto é isso, é isso. Então a gente começa, assim, é uma viagem, mas é uma viagem de conhecimento, né? As pessoas sempre,
assim, a gente não usa só a nossa... como é que eu ia dizer? A nossa influência tem dessas coisas. Eles têm influência em nós, porque eles mudam a nossa vida, né? Os nossos interlocutores mudam a nossa vida. E a gente muda a deles também. Às vezes nem tem noção como, mas muda. Porque as pessoas... Não há nada como poder pensar junto. Super legal, né? Super legal poder pensar junto. Então, assim, desculpa se eu me alonguei, tá? Entusiasmo. Nossa, é muito difícil alguém se pensar junto, né? Quando acontece, é um negócio... Isso é muito legal. Eu não sei, é o caso que você está perguntando sobre questões religiosas, no sentido de que eles esperam de você que você também seja crente. Não, no sentido de que, por exemplo, no meu caso, numa ONG de missionários, e aí eu tenho um tema de pesquisa que, se eu falar exatamente qual que é o caminho que eu estou querendo seguir, eles não vão pegar bem, assim, talvez não deixem eu entrar lá. Talvez. Talvez, porque o que eu tenho visto é muito isso. Às vezes, se a gente fala, o negócio rola também, né? Não sei, acho que você pode... Eu acho que pode testar. E fazendo as coisas. Tá lá no Argonautas do Pacífico Ocidental, o Malinowski falava assim: se vocês querem saber como é que funcionam as coisas, vocês nunca perguntam como funciona isso. Ele falava assim: conta uma situação hipotética onde aquilo vai acontecer e pergunta como é que as pessoas reagiriam nessa situação, né? Então, eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente precisa ser criativa. Conta não sei, tem outras coisas e, de repente, talvez a interação aconteça. Eu tive uma experiência de pesquisa bem recente, em lugar onde também tinham missionários batistas, e... eu sempre tenho essa cara de menina jovem que não entende muito. Então, eu sempre, nas pesquisas, sou aquela que não entende muito. E é uma posição que eu acho que dá certo, porque as pessoas ficam me explicando as coisas. Então, nessa missão, eu falava: não estou entendendo. Aí, eles iam lá e me explicavam. Então, eu ficava nessa posição de não estar entendendo muito, e as pessoas iam me explicando, e a coisa acontecia, sabe? E, de fato, era não saber genuíno, né? Eu acho que a gente também pode dizer que a gente não sabe, que a gente não conhece, pede para explicar de novo. Mas e se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? E eu sou tipo assim, em campo. Esses dias, uma aluna mesmo veio me contar. Eu acho que a gente também... isso também está lá no anexo A do Sociedade de Esquina. Teve uma hora que o William Foote White vai contar que ele votou 4 vezes numa eleição nos Estados Unidos, porque ele ficava junto com os rapazes da esquina, os rapazes ficavam burlando a eleição, e ele votou 4 vezes até quase a polícia pegar ele, né? E daí ele fala que foi a maior burrada que ele fez na vida dele, mas que isso foi interessante, porque ele fala assim: a gente ainda pode fazer erros muito estúpidos fazendo pesquisa e conseguir fazer um trabalho de mérito, né? Então, acho que também tem essas coisas, né? Mas a reflexão que ele faz sobre isso é como a gente interage com as pessoas e ainda continua sendo honestos com a gente mesmo, né? Eu acho que isso é algo que me pega, sabe? Então, um pouco como eu sou nas minhas relações cotidianas, isso que a Suzana está chamando de subjetividade, eu um pouco continuo sendo em campo. Na pesquisa, por exemplo, eles falavam: nossa, você pergunta demais. E eu sou uma pessoa que pergunto demais, né? E ficava perguntando um pouco. Acho que a gente é um pouco que a gente é mesmo, não tem muito jeito, né? Aí uma das minhas alunas que está fazendo trabalho de campo foi lá e falou: eu não gosto de uma pessoa. E às vezes acontece isso também, né? Eu não gosto de uma pessoa com a qual eu estou me relacionando, ela tem posturas que eu não gosto, ela tem falas que eu não me identifico, e eu não sei como agir, e eu vejo ela humilhando. Era uma situação em que ela via sempre uma pessoa humilhando a outra, né, num contexto institucional, e aquilo acontecia. Aí eu falei: mas fala para ela. Aí ela falou assim: como assim eu vou falar? Isso pode prejudicar a minha relação com ela. Eu falo: assim, porque eu falaria, entendeu? Eu falaria: você não está vendo o jeito que você está tratando a outra? Não tem nada a ver o jeito, alguma coisa desse jeito, porque é o meu jeito de
de lidar com as coisas. E a aluna não estava muito confortável em fazer isso. Ela falou assim, não, esse não é o meu jeito, eu não consigo fazer isso numa situação. E eu acho que a gente tem que ser muito honesto também, porque a verdade é, e a gente também precisa dizer isso, não é porque a gente já tem antropólogo que a gente tem habilidade nas interações sociais. Tem gente que tem mais habilidade de interagir com outras pessoas, tem gente que tem menos. E é bom, às vezes, a gente ser honesto com a gente mesmo, né? Nessas situações. Tem gente que não consegue levar conversa, não consegue, né? Tem gente que tem mais facilidade. Então, eu acho que é importante entender mesmo, né? Como é que você está se sentindo nessas relações e nessas interações, e fazer aquilo que deixa vocês à vontade sempre. Eu acho que é o mais importante, né? Também queria dizer outra coisa. O Evandro falou, né, que agora as pessoas estão se recusando, os pesquisadores, né? Nossa, a antropologia volta às discussões eternamente, né? Porque não, estou falando isso porque tem um texto do Lévi-Strauss de 1960 que se chama Crise Moderna na Antropologia. E ele fala assim, olha, os objetos da antropologia estão desaparecendo por 2 motivos. Aquela coisa do objeto sempre desaparecendo, né? Os povos que a gente estuda estão desaparecendo, a gente precisa estudar logo porque eles vão desaparecer, porque, né, está tendo todo esse processo histórico mundial. O segundo motivo, porque as pessoas não estão se recusando, né, a serem objetos de estudo da antropologia. E daí o que Lévi-Strauss fala em relação a isso, né? Ele fala, olha, quanto a isso, o que a gente tem que fazer é reinventar a antropologia, né? Não tem muito o que fazer, né? Mas ele já estava falando isso há muito tempo, né? E acho que é isso mesmo. As pessoas estão a Suzana está falando isso, né? Estão recusando a serem estudados. Ele nunca fez, tá? Mas enfim, tem a proposição aí. Mas assim, a proposição é essa: se reinventem, né? Tá difícil de um jeito, vai se reinventando, a disciplina que se reinvente, né? E que busque outras formas de interagir e de pleitear as interações. Então, acho que é bem interessante mesmo isso. Como é que cria estratégias, como é que cria subterfúgios, como é que a gente é capaz de reinventar, né? E também como é que a gente é capaz de fazer coisas novas. A gente conversou um pouco sobre isso na hora do almoço, né? Mas só para tornar público. Eu acho que, sim, tem alguns objetos que são super estudados e tem outros que são pouco estudados. Mas o que eu acho mais difícil nos superestudados, que tem uma dificuldade também, é você conseguir criar uma narrativa original, né? E uma interpretação original sobre aquilo que um monte de gente já estudou e já pesquisou. Os trabalhos começam um pouco a se repetir, né? Quando a gente vai vendo isso, os trabalhos ficam todos meio repetitivos, dizem a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que tem um desafio também, a gente não falou sobre isso aqui, mas, além de uma inovação na pesquisa, eu acho que, às vezes, precisa também de uma inovação nas narrativas, sabe? Em como narrar, em como contar, como descrever, assim, descrever bem, sabe? Isso é um desafio mesmo, descrever uma situação a ponto de você conseguir contar algo que as pessoas não imaginavam, sabe? E eu acho que um dos nossos desafios tem a ver também com a escrita, com capacidade de escrita, com capacidade de mobilização via escrita, com capacidade de fazer outras pessoas pegarem o nosso texto e seguir neles, né? É muito difícil, mas eu acho que é um desafio também. E eu acho que os cineastas, por exemplo, já ganham isso da gente muito rapidamente, né? Assim, no sentido assim, de impacto, em termos do quanto as pessoas veem, né? Narrativas e tal. Então, assim, se não é nesses termos que a gente vai falar sobre o mundo social, eu acho que a gente também precisa ser mais criativo nas nossas escritas, né? Uma escrita potente, uma escrita que prende o leitor, uma escrita que dá conta de mostrar algo que a gente não tinha imaginado. Enfim, né? É difícil pra caramba, mas eu acho que também é um dos nossos desafios. Então, devido ao horário, a gente vai encerrando a mesa de hoje. Eu agradeço a presença das professoras e também lamento o fato do Omar não poder vir aqui.
E também agradeço a todos aqui da sala. Lembrando que a jornada de antropologia continua ao longo da semana e amanhã os eventos começam a acontecer a partir das 9h. Nós vamos ter GTs, minicursos e mesas à tarde e noite. A programação completa está no site do evento. Boa noite.